O colete já é pesado, o equipamento já é pesado, então você vai ter que levar seus suprimentos, né, tudo que você precisa na mochila. Quanto de vocês precisam andar da base até chegar? Então, a infiltração ela se inicia motorizada, né? Aí às vezes é por caminhonete, às vezes é por veículo blindado, depende da época do ano e da situação. E aí você vai ser lançado em um ponto, que uma determinada distância do fronte, que vai variar entre 3 km a 5 km. Quando está mais tranquilo, que a artilharia russa não está trabalhando tanto, a gente consegue se aproximar uns 2 km. Mas no final vocês estavam sendo lançados a 5 km. Né? E quanto tempo de caminhada esses 2 km? Porque não é assim, ó, tô fazendo um passeio, né? Não, tô fazendo um crossfit aqui, ó. Não. Isso aí vai variar por conta do peso, de tudo que você tem que levar. Se os drones inimigos estão voando, porque aí se a gente observa drone, a gente tem que se esconder, então você vai ficar escondido até passar esse momento. Se a artilharia está batendo, então isso varia bastante, né? Pode variar aí essa infiltração de 1h30, 3 horas. A última infiltração nós tivemos que mudar o local que nós dropávamos, saímos das viaturas para ir percorrendo a pé pela floresta, porque eles descobriram nossas posições. Então começaram a deixar a gente muito atrás da linha. Tava 3,5 km, a gente levava 1 hora e pouco, dependendo do que a gente tinha que levar. Porque além da mochila de comida, ainda eu tinha uma mochila médica, que eu levava 2 mochilas, todo esse equipamento, munição. A munição, se você usa muito numa rotação, que a rotação que a gente fala são os dias de missões, que você fica 5, 4 dias. Se você usa muito numa rotação, na outra rotação você tem que levar munição na mochila. Então você entra muito pesado. Fora as caixas do armamento de emprego coletivo, né? É uma caixa gigante com munição de RPG, vai um carregando de cada lado, mais sua mochila, fuzil, rádio, água, material para construção, saco de areia, motosserra, pá. O Ivan, o Aquaman, vocês conhecem por Aquaman, para mim nunca vai ser Aquaman, para mim sempre vai ser Ivan. Tem uma parte no livro que ele está em treinamento, acho que era treinamento, que ele se machuca. Isso, e aí, na Amazônia. Ele fala assim, não, eu vou seguir aqui porque eu sou fodão. Então, mesmo quebrado, não aceitou, né, ficar para trás e nem deixar a tropa dele. Isso aconteceu alguma vez na guerra? Na Ucrânia, não. Eu não tive esse problema, não de me machucar. Mas esse da selva, só para ficar claro, pessoal, é o seguinte. Eu não tenho problema nenhum em ser carregado pelos meus subordinados, até porque quando ele se machuca, eu sou o primeiro a querer carregar e ajudar. Mas só quando eu não puder rastejar, pô. Enquanto eu estiver rastejando, ninguém vai me carregar. E esse exemplo da selva, eu virei o joelho, né? A gente estava numa marcha, fazendo um reconhecimento de fronteira, e já estava andando o dia inteiro, e aí eu virei o joelho e caí. Na hora eu achei que tivesse arrancado o joelho, eu não queria nem olhar. Mas foi um negócio uma dor tão intensa, e eu fui segurando o joelho ali. E aí os meus soldados estavam na patrulha comigo, chegaram perto e já começaram, gente, passa a mochila aqui, tira a mão daí, vocês estão malucos? Eu vou andar, porque eu não queria dar esse peso para eles, né? E aí eu fui conseguir, mas se eu não pudesse rastejar, eu aceitaria ajuda. E isso também no dia do ferimento, né? O trauma não tá aqui. O trauma, gente, é o médico de combate, assim, a gente tinha vários operadores como médico de combate na companhia ao longo dos meses. E aí você sempre tem aqueles que se destacam mais, né? Que geram mais confiança para a tropa. Então, antes do Spirit chegar, o trauma, né? Que ele era referência. Ele é pernambucano e mora no Rio Grande do Sul. Ele era muito referência. Ele fazia um trabalho igual do Spirit. Quando ele não ia para as missões, as pessoas já começavam a ficar assim... que é o que acontecia com o Spirit também. E aí, quando o trauma sai, a gente ficou 1 mês operando junto, eu, o trauma, o Spirit e toda a companhia, e aí o trauma vem embora junto comigo, né, quando eu venho. E aí o Spirit assume o fardo de ser essa referência que o trauma era. E aí o trauma viveu uma situação comigo que foi do meu ferimento, né? A gente estava na posição, e aí eu estava na parte de trás da nossa trincheira, fora da trincheira, eu estava meio que observando uma movimentação, estava caindo artilharia. E aí uma caiu muito perto, assim, da frente da posição. E eu vi, assim, pelo canto de olho que o trauma, que era o médico de combate, estava perto, né? Aí eu entrei, e tenho esse vídeo, né? Tem esse vídeo, tá no YouTube. Eu entro e falo, artilharia inimiga, sai daí. Aí quando ele sai, que ele passa, e eu entro pra dentro da trincheira pra poder ver se estava todo mundo abrigado. Quando ele passa, assim, ele meio que cruza por mim, aí vem outro. Pau! Aí pega no meu braço. Na verdade, ia pegar no pescoço dele, se eu não tiro ele do lugar.
E aí eu caí no chão, e é engraçado ele contando essa história, porque ele queria me atender e eu, tira a mão de mim, porra. E eu queria levantar para poder ver o que estava acontecendo. Adrenalina, né? E logo em seguida os russos começaram a abrir fogo, né? E a gente não sabia se era um assalto somente, né, que a gente chama de assalto pelo fogo, que é você só atirar e não se movimentar, ou se de fato seria um assalto físico. E eu tava, como eles começaram a disparar, eu queria entender o cenário. Eu tentava levantar e eu tava tentando me segurar e sangue vazando. E aí eu levantei ainda, gritei com o cara da metralhadora para disparar e tudo. Aí eles conseguiram me conter. Pegou 7 metros de bandagem hemostática aqui nesse ferimento. Fui empurrando. Foram três estilhaços, na verdade. Um desceu para cá e aquilo queimava incandescente. E aí ele me perguntou, tá queimando? Eu falei, pô, tá queimando muito. E aí eu olhei pra cara dele, ele fez uma cara assim, meio que de assustado, né? Aí eu olhei pra ele. Aí você gelou. Aí eu falei, por quê? Ele, não. Eu falei, você não tá mentindo pra mim não, e carrei ele. E aí fez ali os primeiros socorros, o APH tático. Aí ele falou, não, vamos levar agora. Aí o combate meio que amenizou de novo, os russos pararam de disparar. E ele, vamos levar então o comandante pro bunker do hospital. Aí tô vendo eles pegando maca. Eu falei, vocês estão malucos? Ninguém vai me carregar não adianta não. Aí passei meu fuzil e fui embora. Aí ele me acompanhou até o bunker. Quanto tempo pra voltar? O bunker fica uns 300 metros atrás da primeira linha. Pra voltar ao combate ou... Os dois, voltar ao combate e então, chegar ao bunker. Aí, o bunker, assim, fica uns 300 metros atrás, mas ali eu já tava meio que tinha perdido muito sangue e tal, eu já tava um pouco já... Mas fui. E aí a artilharia começou a cair de novo. Pá, não sei se eu vou ver se eu... Você querendo voltar. Aí começou a cair. Você fica dividido ali, não. Sim, você não quer abandonar. Aí a gente chegou no bunker. No bunker aí ficam os alunos de medicina, né? Que não são médicos, na verdade. Os ucranianos são alunos de medicina. Olha a cara do espírito. É o grande Muito problema. E aí o trauma falou, não, tem que medicar ele e tal. Eu fiz isso. Aí me deram morfina. Aí, na hora que me deram morfina, a ideia era me desacelerar, né? Nossa senhora, aí eu levantei, queria voltar pra posição. Aí gritei pro médico, me dá o rádio aqui, me dá o rádio. Aí comecei a chamar as posições no rádio. Passar a ordem. Morfina ou ketamina que te deram? Foi ketamina? Eu acho que foi morfina, cara. A ketamina eu tomei no hospital. No hospital. Tá bom. Aí peguei o rádio, eu nem sei se o rádio... Mas não, eu tava falando porque eu escutei as posições respondendo. E aí, pronto, aí deu uma acalmada, entrei no blindado, o blindado veio buscar, e fui pro hospital. Aí fiz 3 cirurgias, fui pra Kiev, fiz a última em Kiev. E aí o médico de Kiev, ele pega e chega pra mim, não, você vai ficar aqui e tal... A gente fez a cirurgia, você vai ter que ficar pelo menos mais um mês aqui e tal. Aí eu virei pro médico e falei, doutor, é o seguinte, minha companhia tá lá no front. O meu braço aqui, o senhor já costurou pra cá e tudo mais. Eu não vou pra missão, mas eu preciso de voltar pra base, pelo menos pra organizar a companhia. Não pode. Aí eu falei com ele, você tá vendo aquele? Aí comecei a mostrar os ucranianos que estavam dentro do quarto comigo. Os caras pareciam um robô, pô. Com ferro, aquelas... Como é que é o nome daquela... Fixação externa. Para poder tirar o líquido, né? Dreno de tórax. Mas os caras tudo arrebentado. Aí eu olhava para eles assim, pô, eu tava com... Né, também foi uma coisa séria, eu podia ter morrido, inclusive, nisso aqui, por conta das artérias que passam aqui. Mas eu olhava e falava assim, pô, não, tá errado isso aqui. Aí chegou um dia que ele, não vou te liberar. Aí um dia eu falei com ele, se o senhor não me libera aqui, eu vou agarrar você pelo pescoço e a gente vai arrumar problema dentro desse hospital, eu quero ir embora. Aí ele, mais 2 dias. Eu falei, tá bom, mais 2 dias. Enfim, com 22 dias eu tava de volta à companhia. E era pra eu ter ficado 2 meses no hospital. E aí passou mais 1 semana, eu já equipei missão de novo. Não esperaria nada diferente. Não, ainda não. Perguntaram aqui, o capoeira era civil ou militar antes da guerra? Civil, nunca tinha sido militar. Mas foi um dos melhores soldados que eu tive durante o combate. E sem treinamento, como é que faz? Então, eu treinei ele, né? Ele passou pelo treinamento básico que o exército ucraniano faz de 2 meses. Só que, o que acontece, né? Isso é uma crítica construtiva que eu tento fazer. O exército ucraniano foca muito em ensinar os militares que vão lá a aprender a fazer, vamos dizer assim, né? Seria um CQB. Sim. Um CQB de limpar a trincheira. Então, o camarada chega na companhia comigo, fez o exército ucraniano. Então, ele sabe atirar, desmontar a carta e tal, e saberia supostamente fazer uma incursão dentro de uma trincheira.
Mas isso é quase nada para uma guerra. Eu vou ter que entrar numa problemática muito maior que eu não quero discutir. Mas aí só chega sabendo isso. E a gente está ocupando uma defensiva no terreno. Chegou? Ah, para mandar. O quê? Não foi o vídeo? Oxi. E aí a gente está ocupando uma defensiva que é Não, baseada tá numa entrando. doutrina com outros detalhes, posição de metralhadora, fogo cruzado, posições pré-assinaladas para artilharia e muitas outras coisas que são detalhes de uma doutrina militar que é bem antiga, mas que é atual, né? Está sendo usado. E aí o cara chega sem saber nada disso porque o exército ucraniano não foca nisso. Então, o exército ucraniano tem tido problemas para manter posições justamente por conta dessa falta de doutrina. Mas eles têm evoluído muito no caso de assaltar posições, entrar dentro de uma trincheira e fazer a limpeza da trincheira, que seria um CQB. Mas isso para uma guerra de grande escala Não se não torna tão resolve. eficaz. Não resolve, porque você... Poxa, hoje, pensando não só hoje, pensando nos últimos 30 anos, sem dúvida é um dos maiores conflitos que a gente está Com tendo. certeza, Sim. em grande escala. E, poxa, vocês dois são testemunhas que certeza vão ter histórias para contar pra caramba. Como que foi para vocês, eu não sei se a palavra certa é implementar, mas para vocês instruírem sobre essa doutrina militar, justamente com quem vocês estiveram lá para falar assim, ó, legal, tem essa parte, digamos, básica do treinamento ucraniano, mas nós precisamos fazer de uma maneira que é para ontem. Como é que foi isso? Então, eu cheguei na companhia, eu não tinha função de comando, quando eu cheguei, e a companhia estava entrando em colapso por conta dos estrangeiros, estavam tendo vários problemas, discutindo com o comandante de batalhão. Existiu a companhia Alfa, que era só dos ucranianos, georgianos e bielorrussos, então eles eram mais bem conectados entre si com o comandante de batalhão. Tanto pelo idioma também. E essa companhia, que era a Charlie, ela era todas as outras nacionalidades do mundo. Tinha neozelandês, japonês, dinamarquês, britânico. E o comandante dela era um britânico, um cara muito bom operacionalmente. Mas, isso é uma coisa que eu falo, não sei se você tem essa percepção. Os americanos e os ingleses, apesar deles terem um egocentro de serem melhores, assim, né? Mas eles são inocentes. Eles são inocentes. Eles não conseguem enxergar maldade nas pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. Diga essa maldade no relacionamento interpessoal. Por exemplo, a gente que é latino, por exemplo, eu chego aqui, eu olho para uma pessoa, eu já faço a leitura. Isso aqui não presta. Eles não têm isso, não têm. Eles acreditam naquilo que você falar para eles. E aí, a consequência disso foi que ele se rodeou no comando da companhia ali de caras muito ruins. E esses caras levaram o comando dele à ruptura. Quase colapsar. Colapsou, né? No final, que quando eu assumi, na verdade, a companhia metade foi embora, porque eles estavam falando que não ia voltar para as posições, tudo, mas foi tudo um problema criado pelo grupo de comando dele. E aí eu entro nesse cenário, né? O comandante de batalhão sabia que eu tinha sido oficial do Exército Brasileiro. Tinha um outro brasileiro com a gente, que era o Ralph, que era meu subcomandante, que era um cara totalmente experimentado, como eu falei aqui nos bastidores. E o Ralph, a história dele é muito bacana, ele está agora em Santa Catarina, ele chegou tem 2 dias. Ele foi da Força Aérea Brasileira, foi da Legião Estrangeira Francesa, foi policial militar em São Paulo por 9 anos. Boa, e aí foi currículo, hein? Aí vai para a Ucrânia e ele ficou 2 anos lá e voltou agora. E aí o Ralph, ele tinha assim, o comandante de batalhão, o Ralph já era team leader naquela época, né? E gostava dele. O Ralph virou pro comandante de batalhão e falou, não minto, antes eu chamei o comandante de batalhão no meio dessa confusão, eu falei, coronel, o que está acontecendo aí, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Eu já fui para a posição já algumas vezes, aí eu abri um plano defensivo que eu tinha montado em cima do capô do carro. Independente de quem vai organizar isso aqui, tá aqui, é isso que tem que ser feito. E aí ele olhou assim para mim, olhou pro plano defensivo, como se tivesse assim uma lâmpada aparecida assim, ó. Insight que a gente chama. Uma iluminação divina. Pá! Aí o Ralph já chegou do meu lado e falou, falei, coronel, ele foi tenente do exército, ele sabe o que ele tá falando. E aí aquela confusão, a companhia metade já tinha falado que ia embora. Sucumbiu. E tudo, só tinha E aí o coronel olhou para mim, você foi oficial no Exército Brasileiro?
Então resolve esse problema. Amanhã eu quero todo mundo na posição. E saiu. Você é o comandante, Ralf, você é o subcomandante. Aí eu... Aí, daquela confusão só sobraram 17 caras. Uma companhia que deveria ter 100 homens. E a gente começou a ir para a posição com esses 17. E eu e o Ralf meio que tinha que fazer a função de 3, 4 caras, porque éramos os mais experimentados. E depois a companhia foi crescendo, foi ganhando nome, e aí no final já tinham mais 130 homens na companhia. Mas a gente chegou a lutar com 17... Comandados por você. Aham. Ai, que chique, gente. Contra os russos que estavam melhores, com maior efetivo na nossa frente. E eles atacavam a gente todos os dias. E aí a gente foi vencendo essa etapa. E tinha um outro brasileiro, que era o Japa, né? O Japa, ele era um cara de São Paulo, já tinha morado no Japão, e ele falava, eu não vou pro combate. Mas ele foi uma vez e tal, só que ele era um cara da logística e do recrutamento. Esse cara foi fundamental para a Charlie ganhar esse nome e ganhar esse efetivo, porque ele falava assim, ó, Aquaman, tô indo lá pra cidade tal, vou fazer o recrutamento. Aí ele vinha com mais 20 caras, 25 caras. Aí chegava, eu arrumava um ônibus, trazia. Aí eu tava ok, Japa, vou treinar todo mundo. Aí treinava. E aí o Japa era sensacional, gente, cara. E tudo isso, ou boa parte disso, está no livro, se vocês quiserem. E o legal do livro é que a gente vai lendo e vai conseguindo enxergar, sabe? A maneira como o Ivan abordou, você consegue ter a descrição e o sentimento do que realmente ele estava sentindo, o que eles estavam vivendo, isso ao longo da história toda. Tem um mapa, né, que ele fez lá desse ponto que eles estavam, da Powerline, né? Isso. É isso, né, que fala? Isso. E então vale a pena.